A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, receba essa poderosa palavra no nome santo de Jesus, amém? Vamos lá, capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 7 de março de 2024, nós louvamos ao nome do Senhor por essa oportunidade de poder gravar mais esse vídeo, que o Senhor te encoraje, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te enriqueça com toda sorte de bênção da parte de Deus, amém? Então vamos entrar nesse capítulo poderoso para encerrar essa carta. Nós já estamos encerrando mais uma carta, irmãos. Jesus é bom, maravilhoso. Quando encerrarmos essa carta, agora no capítulo 16, nós iremos entrar em 2 Coríntios, amém? Vamos dar continuidade aí nessas duas cartas poderosas. E eu te incito a continuar lendo, tá bom? A Bíblia, independente dos livros que nós tivemos aqui juntos lendo, você leia a Bíblia, sabe? Independente de vocês ter que sentar aqui para poder estar comigo, mas no seu privado, na sua manhã, quando se levantar, priorize a palavra de Deus para que você venha receber força, porque os dias estão maus, os dias atuais estão maus. Eu também já quero fazer um pedido, irmãos, para a Igreja de Jesus, que esteja orando pelo pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista, lá em Belo Horizonte. Ele precisa das nossas orações, ele está sofrendo um ataque e precisa de ajuda em oração. Então vamos orar pelos pastores, por todos os pastores do Senhor, todos os homens que o Senhor levantou nesse tempo para defender o Evangelho, para viver a verdade, que não teme, que não se corromperam, não se venderam. Tem fiéis na terra, irmãos, nós somos esses fiéis. Então vamos dar a mão aos outros e vamos orar, clamar, porque a Igreja do Senhor Jesus sobe a qualquer momento. Nós somos os últimos segundos da Igreja na terra. Vamos lá? Deus abençoe a sua vida. Então não esquece, anota aí no seu caderno de oração. Se você não tem, faça um caderno de oração, né? Eu sempre ensino os irmãos a ter um caderninho de oração, sabe? Porque às vezes você vai esquecer, mas com o seu caderno você não vai esquecer, porque você vai apresentar ao Senhor. É igual a pessoa te pede oração: ô irmão, ora pela minha vida. Aí você fala: amém, meu irmão, eu vou orar. Aí você passa aquele momento ali, tá em algum lugar, sai, você esquece aquele pedido. Se você tiver um caderno de oração, você passa aquele pedido para o caderno de oração, você não vai esquecer de apresentar aquela causa que a irmã te pediu ao Senhor, e você não vai ficar passando como mentiroso perante ao nosso Deus, amém? Então faça isso, faça um caderno de oração, tá bom? E o nome do Senhor sendo glorificado. Vamos lá, capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no encerramento dessa carta poderosa. Estamos no capítulo 16, passamos aí por cada capítulo extremamente forte. Cada capítulo da carta aos Coríntios nos traz uma lição em alguma área da nossa vida, nos traz uma lição em alguma área na qual nós falhamos ou que nós estamos acertando. Então que a gente fique firme na palavra do Senhor. Vamos lá? O verso 1 até o verso 4, Paulo vai falar de algumas questões que estavam acontecendo na igreja de Coríntios. E alguma dessas questões estava sendo levado até Paulo. Então, uma dessas questões, Paulo vai falar assim, ó, quanto à oferta, para o povo de Deus. Para quem era a oferta? Para o povo de Deus. Jerusalém passou por um período muito difícil, estava passando por um período de perseguição, então havia muitos irmãos empobrecidos. Então Paulo está dizendo para os irmãos que da igreja de Coríntios: se organiza na oferta, tá? Na oferta, que vocês vão abençoar os irmãos. Então enquanto eu estou indo, eu não cheguei ainda, estou quase chegando, vocês vão se preparando com a oferta. Quando vocês reunirem no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana, minha irmã? Vai lá, Atos da Apóstolo, capítulo 20, verso 3. Você vai ver na Atos da Apóstolo, capítulo 20, verso 7. A reunião dos santos. Então, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? No domingo, a qual foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles se reuniam para celebrar a Páscoa, para celebrar a ceia juntos, né? E partilhar o pão. Nós falamos isso, acho que foi no capítulo 11. Falando no capítulo 11 sobre isso, que eles se reuniam e faziam aquela festa da confraternização, se reuniam na comunhão, partiam o pão no domingo, que era no domingo essa festa que eles faziam, adorando a Deus, que era um culto de adoração ao Senhor, um culto de ação de graça, um culto de confraternização. E eles ceavam junto. Então aqui no primeiro dia da semana, que é no domingo, Paulo está dizendo, no verso 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Paulo está aqui já falando para os irmãos se organizarem para preparar essa oferta missionária, essa oferta que iria para abençoar os irmãos empobrecidos que estavam em Jerusalém,
a qual no meio da perseguição, no meio das perdas, esses irmãos precisavam de ajuda. Então as igrejas das regiões, eles se uniam e faziam isso. Eles escolhiam oferta durante o culto, no primeiro dia da semana, que era no domingo. Eles escolhiam oferta e ali eles mandavam para a igreja que estava necessitada da ajuda. E aqui Paulo está dizendo, eu estou chegando. Então, para não acontecer furdunço dentro da igreja, alvoroço na igreja, você escolhe a oferta nos cultos antes de eu chegar no primeiro dia da semana, que é no domingo. Para quando eu chegar, eu não perder tempo de ter que sair colhendo oferta. Então vai estar tudo pronto. Primeiro que havia um grupo dentro da igreja de Jerusalém que perseguia Paulo, que estava dizendo que Paulo era aproveitador, que Paulo não era apóstolo. Então já havia esse grupo ali que estava na perseguição e caluniando o apóstolo Paulo. Então ele já estava preparando tudo antes. Então deixa separado para depois não falarem que eu só vim porque é da oferta, que eu só vim porque é do dinheiro. É um homem preparado, irmão. O justo, quando vê o mal, ele se afasta. Então a gente já tá prevendo o mal, tá vendo que vai ter alguma coisa ali. Se prepare, irmãos. Andamos preparados, andamos com esse discernimento que o apóstolo Paulo tinha. Então a oferta não era para Paulo, a oferta era para, assim como ele fala aqui, ó, quanto a oferta para o povo de Deus, ele está dizendo, quanto a oferta para o povo de Deus. Por quê? Ele já está dizendo, não é para mim a oferta, é para o povo de Deus, porque havia um burburinho dentro da igreja de Coríntios que Paulo aproveitava da obra. É por isso que no capítulo 4 ele fala assim, eu estou abrindo mão dos meus direitos para glorificar a Deus. Então muitas vezes a gente abre mão dos nossos direitos, como no capítulo 4 Paulo falou, para poder viver o propósito de Deus. Abrir mão dos direitos para viver a vontade do Senhor. Abrir mão do nosso eu para viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Então nós entendemos que servir a Deus é renúncia. Servir a Deus é deixar o eu, é deixar o orgulho e viver essa vontade do Senhor. Então Paulo está dizendo, se prepara a igreja que eu estou chegando com a oferta missionária. E ele vai trazer aqui algum contexto muito forte também. Porque Paulo vai falar que não vai vir o dinheiro para a mão dele. Olha o que ele fala no verso 3. Deixa eu dar continuidade no verso 2 aqui, só para a gente entrar no 3. De acordo com a sua renda, e guarde para que não se façam colheita quando eu chegar. Paulo está dizendo, dê aquilo que você pode, de acordo com a sua condição. Dê aquilo de acordo com a sua condição financeira. Algumas pessoas dizem que o dízimo não foi instituído, mas se você voltar lá em Gênesis, você vai ver, tá? Você vai ver que Melquisedeque deu o dízimo, Abraão deu o dízimo. A lei ainda não havia sido instituída, irmãos. A lei não havia sido instituída. Então, dizimar, ofertar na casa de Deus é algo que você faz com amor. É uma ordenança? Mas é com amor. Então não precisa ter uma lei, uma ordem para me fazer. Tem pessoas que falam, eu não dizimo porque eu não quero engordar, pastor. É você e Deus. Mas quem vai dizimar, entregar o seu dízimo, 10% daquilo que entra nas suas mãos ao Senhor, sabe que a recompensa não é berganha com Deus, não. É gratidão. Se você é grato pela salvação, você faz. Então aqui, Paulo está mostrando que é necessário as ofertas, porque para manter, irmãos, a igreja, ela precisa de água, papel higiênico, copo descartável, banheiro, cheirinho pro banheiro para não feder. Fica aí um banheiro sem limpar o banheiro para ver uns 2 dias, só quem suporta? Ninguém aguenta entrar dentro, o fedor que fica. Então nós precisamos entender que a igreja tem manutenções. Entender manutenções precisa de dinheiro. Nós vivemos um tempo onde precisamos de dinheiro para tudo, irmãos. Eu tinha dinheiro, se eu não tiver o dinheiro da passagem, eu não consigo entrar no ônibus. Se eu entrar no ônibus e falar, eu tô sem dinheiro aqui, né? Mas na próxima vez que eu pegar o ônibus, eu pago o motorista. Desce. Se eu chegar no mercado, fazer uma compra e falar, eu tô sem dinheiro hoje, eu vou levar e quando eu tiver dinheiro eu volto para pagar, não vai levar. Então a gente precisa entender, nós vivemos hoje e precisamos do dinheiro para sobrevivência, né? Então a igreja também precisa, porque a igreja tem água, tem luz, tem contas a pagar. Claro que tem os charlatões da fé, tem pessoas que estão usando de má índole, tem pessoas aproveitadoras, é tanto que a igreja tem perdido crédito porque desses homens, desses falsos líderes que se levantaram porque do dinheiro, gananciosos, homens que não foram tratados. Na realidade são Judas, né, que fica com a bolsa. Então a gente precisa entender isso, né? Separar a verdade desse engano desse tempo, irmãos. Tem verdadeiros, tem homens de Deus que levam a obra do Senhor com sinceridade, que tem transparência, igreja que tem transparência, igreja que tem relatório do que entra, do que sai, do que gasta. São igrejas que você tem que glorificar a Deus, porque quase não tem mais. Igreja que tem relatório, igreja que tem transparência, igreja que mostra o que faz com o dinheiro que entra. E por isso acontecer, muitos já não acreditam mais e não querem mais dizimar, não querem ofertar, não querem investir na obra de Deus, porque dessas falsas pessoas que aproveitam da obra do Senhor para tirar vantagem. Irmãos, infelizmente. Então muitos usam alguns textos isolados para falar coisas, né, que aquilo pode degredir a imagem da igreja de Deus. Então vamos lá. O verso 3 ele está dizendo, então quando estiver entre vós, quando ele estiver, né, enviarei, então quando estiver
entre vós enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes para levar a vossa contribuição para Jerusalém. Aqui já estou dando a confirmação daquilo que eu falei. A igreja de Jerusalém estava precisando, estava necessitada, porque dos ataques, das perseguições, né? O povo estava passando por um período muito difícil, de escassez, estavam empobrecidos, passando uma situação muito difícil. O verso 4 ele diz: se for conveniente que eu também vá, eles me acompanharão. Por que eles me acompanharão? Porque o líder é Paulo. Ele não vai levar o dinheiro, mas se for conveniente que ele também vá a Jerusalém, os irmãos seguiriam a ele, né? Mas quem levaria o dinheiro? Esses homens preparados, missionários, homens transformados, homens que não têm ganância no coração, que levariam o dinheiro, porque é assim que o pastor faz. O pastor ele não fica à frente do dinheiro da igreja. Ele pega a quantidade que ele precisa e o que ele precisa, mas o dinheiro não fica na mão de pastores, o dinheiro fica na mão daqueles que são preparados, transformados, cara, homens que são puros com coração, que não tem ganância, não é Judas não, tá, irmão? Porque Judas carregava a bolsa do dinheiro de Jesus. Além de roubar na bolsa, ainda traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então, cuidado. Não é pecado ter dinheiro. O pecado é o dinheiro te ter, tá? Não é pecado você ser bem sucedido. O pecado é você deixar o dinheiro, né, tomar a glória de Deus na sua vida e você achar que porque você é bem sucedido, que Deus permitiu, você é melhor do que todos e até é melhor do que o próprio Deus. Então, nós precisamos ter essa sabedoria. Quem são esses homens que vai? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 3 ao 6. Esses homens são... Eu anotei o nome deles aqui. Pensa nos nomes. Ô, glória, né? Vamos lá. Ó, esses homens são essa comitiva que Paulo envia para levar o dinheiro para Jerusalém. E ele irá junto, no caso, que ele foi junto. Ele chega aí junto, né? Ele vai nessa comitiva. Quem vai? Ó, Sopatro. Sopatro é o nome de um, tá? Aristarco é o nome de outro. Secundo é o nome de outro. Gaio é o nome de outro. Timóteo, Tiquico e Trofino é o nome dos homens que vão nessa comitiva para levar esse dinheiro, essas arrecadações para Jerusalém. Mais de um homem, por quê? Porque precisava proteção, né? Porque então eles levavam dinheiro, levavam mantimentos, levavam, porque cada um dava segundo a sua vontade, a sua condição. Cada um dava segundo a sua condição e a vontade do coração. Então, muitos davam dinheiro, outros davam do campo, que tirava do alimento, outro do gado, e aí, então eles levavam uma proporção muito grande, né, financeiramente e também materialmente para a igreja. Então estava aí nesses homens levando. Vamos lá? Então a gente vai virar a página e vamos passar agora para os projetos e pedidos especiais a pessoas. Então Paulo vai fazer os projetos, vai pedir alguns pedidos pessoais para o irmão. Projeto de Paulo. Qual é o projeto de Paulo? Verso 5 ao verso 7. Presta bem atenção, olha o que Paulo fala. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho atravessado, irei até vós. Então Paulo queria ir até Filipos, Paulo queria ir nas regiões vizinhas, Paulo queria passar Macedônia. Paulo escreve essa carta da cidade de Efésio, mas a intenção de Paulo era passar um tempo com os irmãos. Aí o verso 3 ele fala: provavelmente eu permaneça convosco algum tempo, até mesmo passar o inverno. Porque o inverno, quando chegava o período do inverno, o tempo mais que eles atravessavam ali era pelo mar, né, pelo navio. Então não teria como, era um período que ficava muito perigoso no inverno. Então ele não poderia atravessar de um lado a outro para o mar e as circunvizinhanças, as cidades vizinhas. Então ele precisaria ficar uns 3 meses na igreja. Então esses eram os planos que Paulo fez até chegar na igreja. Então ele fala: anelo ficar um tempo convosco, se o Senhor permitir, no verso 7. Aí ele fala: contudo permanecerei em Efésios até o Pentecostes. Pentecostes era a festa de 50 dias após a Páscoa, né? Que era 7 semanas ali de festa, que ele comemorava as principais festas ali de Jerusalém, Páscoa, né, a festa da colheita. Então Paulo falando que estava ali até passar a festa de Pentecostes, né, que era a celebração dessas 7 semanas de festa depois da Páscoa. Então vamos lá, que a gente sabe, né, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a festa de Pentecostes, 50 dias de festa, 7 semanas de festa, e ali o Espírito Santo desceu, encheu a casa, encheu os irmãos, e assim vamos lá. Então o verso 10 diz assim: caso Timóteo chegue, tomai providências, para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Por que Paulo está falando isso aqui? Para que Timóteo não tenha medo, não fique receoso lá na igreja. Porque havia um grupo que era contra Paulo. Então, como sabia que Timóteo seria enviado por Paulo lá, eles também não queriam que fosse Timóteo. Eles queriam que fosse Apolo. Olha só o verso 12. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia, ele não quis ir de modo algum.
iria, porém assim que tiver uma boa oportunidade. Vigiai e permaneceis firmes na fé. Portai-vos corajosamente e sede fortes. O verso 12, ele está falando que ele insistiu para que Apolo fosse. Olha só, irmãos, o caráter de um homem transformado. O caráter de um homem curado. A igreja de Corinto queria Apolo, porque Apolo era um homem eloquente, um homem que tinha bastante sabedoria, que conhecia muito, aprofundado na letra, era um homem que sabia falar com eloquência. Então o povo de Corinto, por isso que no capítulo 1, capítulo 3 e 1, a gente vai ver sobre o partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Esse partidarismo, então o povo queria Apolo. Aí ele fala, ó, Timóteo tá indo, porque Apolo não quer, não vai. Né? O irmão Apolo falou que não iria, em outra oportunidade iria, porque ele não queria ser idolatrado. Ele sabia que a igreja estava idolatrando ele ia para lá fazer o quê? Receber a glória que o povo estava dando para ele, sendo que a glória é de Deus. Então ele não vai. Então Paulo envia Timóteo, porque a vontade do Senhor seria Timóteo. Então Timóteo vai. Todo mundo sabia a dificuldade que Timóteo tinha. Timóteo era tímido, era um homem de Deus, tinha suas debilitações pela enfermidade. Então Paulo já vai dando fazendo esses pedidos, para que quando o Timóteo chegasse lá, se caso ele chegasse, por que esse caso? Porque havia muitas batalhas até chegar. Não era igual hoje não, que você entra dentro do táxi, aqui entra no Uber, entra no avião. Não, era diferente, era a pé, em cima do animal, passando por ataques no meio do caminho. Ainda mais cristão, estava sendo muito perseguido naquele tempo. Então eles sabiam que se caso chegar, porque sabia que poderia sair e não conseguir chegar, né? Poderia sair e não chegar ao objetivo onde ia. Então Paulo fala, se ele conseguir chegar, não deixe ele constrangido, receado, com medo, né? Pois ele trabalha na obra do Senhor, é um obreiro, é um homem de Deus, é um homem compromissado com as coisas de Deus. O verso 1, portanto, ninguém o despreze, mas ajudai, prosseguir viagem em paz. Irmãos, a pior coisa que tem é quando a pessoa despreza o outro. Irmão, o desprezo é maligno. O desprezo machuca. Desprezar um servo do Senhor, irmãos. Desprezar um irmão em Cristo. E o que mais tem crente que faz isso. O que mais tem é crente que despreza um ao outro. Que menospreza a chamada do irmão. Que menospreza a vida ministerial de alguém. É muito triste. Eu falo porque eu senti na pele. Eu provei, irmãos, o que é o desprezo. E machuca, tá? Machuca porque no início da minha caminhada eu fui muito desprezada, perseguida por muitas pessoas, caluniada por muitas pessoas. Eu novata na fé, não tinha muita experiência e passei por muitos períodos dolorosos, machucavam, eu não conseguia compreender. Esse verso 11 aqui é um verso muito forte, tá? Vou ler ele pra você entender, ó. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois estou esperando juntamente com os irmãos. Olha a importância de Timóteo para Paulo. Eu estou esperando ele retornar. Olha o amor desse homem, o sentimento que ele tem. Ajuda-o a prosseguir em paz. Irmãos, a pior coisa que tem é uma caminhada sem paz. É uma caminhada que não tem sossego, é uma caminhada que não tem descanso. A pior coisa que tem é você estar sendo atacado, menosprezado, caluniado, perseguido. A pessoa perde a paz. O Senhor falou comigo para me vigiar e orar muito pela minha paz, porque o inimigo queria tirar a minha paz. Quando ele quer tirar a paz, ele faz as pessoas menosprezar a gente, caluniar, defamar, falar mal, levantar falso testemunho, para tirar a paz, porque um crente sem paz, meu irmão, não tem como. Jesus é o príncipe da paz. Aí já pensou, eu servia a Deus sem paz? Eu servia a Deus sem alegria, eu servia a Deus sem propósito, sem objetivo. É isso que o adversário quer, faz isso. E como que ele faz? Ele usa pessoas, infelizmente. Então Paulo já está dando um aviso à igreja de Corinto, porque Paulo sabia que dentro da igreja de Corinto tinha aqueles que eram do contra, tinha os perseguidores, tinha aqueles que perseguiam os irmãos e nada a ver. Então a gente precisa entender isso. Um homem curado, um homem tratado, tem o posicionamento e a forma de vida como Paulo viveu, seguindo os passos de Jesus. Capítulo 11 aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 1. Imitai a mim, olhai para mim, segui meus passos. É muito lindo. Gente, hoje nós estamos com dificuldade de ouvir alguém para falar assim, pode seguir meus passos, pode me imitar. Eu imito os passos de Jesus. Ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Coisa linda, irmãos. Será que nós podemos falar isso? Então aqui ele está dizendo, Timóteo tem muita importância para mim. Não despreze ele aí. Ajuda ele a cumprir o propósito sem luta, sem dor. Porque triste é quando você tem um ministério, uma chamada, e as pessoas desprezam, menosprezam, humilham. Mas eu louvo a Deus, glória, pela vida de todas as pessoas que Deus colocou no meu caminho. Tanto quem
perseguiu, tanto quem desprezou, tanto quem humilhou. E agora eu louvo a Deus por aqueles que permanecem fiel, que me apoiaram, que me deram a mão, que falaram, missionário, Deus tem algo na sua vida. As pessoas que foram instrumento de Deus na minha vida, que Deus usou. Eu louvo a Deus, eu tenho o nome deles no meu caderno de oração. Todas as pessoas que Deus já usou para falar comigo, que já usou para abençoar a minha vida, eu oro pela vida, os pastores, as amigas em Cristo, irmãs missionárias, cada servo do Senhor que Deus colocou no meu caminho como instrumento. Eu louvo a Deus pela sua vida. E louvo a Deus pela sua vida também, que perseguiu, que caluniou, que desprezou, que menosprezou, porque vocês também foram instrumentos de Deus para a minha vida, para mim ter maturidade. Então louve a Deus, irmãos, por todas as áreas da nossa vida. Amém? O verso 12, ele está falando que, olha, eu falei para Apolo ir, mas Apolo não quer ir de jeito maneira, numa outra oportunidade ele vai. Então esse aqui é um homem curado, tá? É um homem curado que pode falar de alguém sem temer. O verso 13, ele fala, vigiai e permanecei firme, portai-vos corajosamente. Então seja corajoso, fique firme, portai-vos como servo do Senhor. Verso 14, fazei tudo com grande amor fraternal. Então, fazer tudo com alegria, com amor. Filipenses capítulo 2, né? Vai falar, né? Fazer tudo por amor, não com contenda, não com vaidade, mas fazer glorificando o nome do Senhor, amando a vontade de fazer a obra do Senhor. Então, creia nisso, creia. Faça com amor, faça para Jesus, porque Jesus é Ele que vai dar a recompensa. O galardão vem dele, não vem do homem. Acho que no capítulo 15 aqui nós falamos... tem um versículo aqui no capítulo 15, mas eu não sei onde, eu não consegui marcar ele aqui, eu marquei na realidade, né? Agora eu quero achar aqui, né? Que Paulo fala assim, as más conversações corrompem os bons costumes. Capítulo tá aqui no capítulo 15, mas eu não vou procurar tudo aqui não. Depois você procura aqui qual é o versículo que fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Então saia das pessoas que falam demais, sai de perto daqueles que não vigiam, sai de perto daqueles que não têm temor, que andam em má conversação, que andam em contenda, em fuxico, se afasta mesmo. Não tem problema essa pessoa sentir, não. É para ela entender que o posicionamento dela tá errado. No dia que virar um servo do Senhor, aí sim, vai caminhar lado a lado com aqueles que andam com Deus. Mas aqueles que andam em má conversação corrompem os bons costumes. Ou você influencia ou você é influenciado. Se você não consegue influenciar, meu irmão, então cuidado, você vai ser influenciado. Volta pro capítulo 16. Então, o verso 15 diz, irmãos, sabeis que os da família de Estéfano, que ele está dando agora testemunho, ele está falando da família de Estéfano. Está trazendo agora os frutos da casa de Estéfano. Eles foram os primeiros a darem fruto na Acaia. Dedicado ao ministério dos santos. Portanto, suplico-vos, aleluia, que também vos sujeite aos que são como eles. Assim como todo que coopera com o ministério. Está dizendo assim, ó, o ministério de Estéfano foi um ministério limpo, um ministério bem sucedido. Os primeiros frutos aqui da Caia foi através deles. Então, esses irmãos que estão aí são servos de Deus. Siga e obedeça a eles. Siga o testemunho. Ele está dizendo, ele tá dando referência de outras pessoas. Irmão, se você ler o capítulo 16 da Carta aos Romanos, igual a gente leu junto aqui e estudamos, a gente vai ver Paulo falar de 18 homens e 11 mulheres. Paulo vai dar testemunho. Paulo vai fazer referência de pessoas. Hoje a gente vê pessoas falar mal da outra, mas não dão referência. Hoje a gente vê pregadores pregar num lugar e depois defamar outro irmão para não ir pregar. Cantores ir cantar no lugar e falar mal de outro irmão para aquele irmão não cantar. Pastores defamar outros pastores, outros ministérios, para as pessoas não ir para aquela igreja para ficar na dele. Nós estamos vivendo esse tempo de pessoas descaracterizadas de caráter. Pessoas que não têm um caráter santo, mas vivem na contenda, na competição, na inveja, na calúnia. E aqui nós estamos vendo um exemplo de um grande homem de Deus, um homem transformado, preparado, irmão. Um líder tem que ser transformado, um líder invejoso, ciumento, caluniador, que fica fazendo intriga, que semeia a contenda do mal, pessoas que não têm capacidade de aceitar que alguém tem mais capacidade do que ele, porque um líder ele tem que ser tratado. Um líder ele vai ter pessoas junto com ele que tem mais sabedoria que ele, tem mais unção, tem mais graça, e eu preciso ser tratada. Porque se eu não for uma pessoa tratada, eu não vou ter capacidade de liderar ninguém, de guiar ninguém, de ensinar o caminho para ninguém, porque eu não consigo ver ninguém que sabe mais que eu. E aí? A inveja não deixa, o ciúme não deixa, a competição não deixa. Então você vê um exemplo de um homem. Ele está falando para a igreja de Corinto, sujeitai-vos à liderança deles. Sujeitai-vos ao trabalho deles. Irmãos, que Deus levante mais liderança assim. Liderança curada, sarada, transformada. Lideranças preparadas para liderar um povo para o céu. Porque infelizmente nunca vivemos um tempo tão terrível como esse. Mas é os últimos dias e a palavra de Deus nunca nos deixou enganado. Então que a gente fique firme, porque os últimos dias sobreverão tempos difíceis. E esse é o tempo que nós vivemos. Tempos difíceis. Mas existem verdadeiros. Existem os fiéis.
Na carta romana ele faz referência a homens e mulheres de Deus. Aí ele fala aqui no verso 16, que também vos aqui ele pediu para o povo sujeitar, o verso 17 que diga: alegro-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato, Acaico, pois eles supriram o que me faltava da vossa parte. Então quer dizer, pessoas que supria, né? Fazia o quê? Crescimento, supria, entrava com a necessidade que Paulo precisava. Paulo está dizendo, a falta que vocês fizeram, eles supriram. Líderes de outras igrejas que não tinha miséria, que não era miserável, homens de Deus levantados para essa obra. Oh, irmãos, é muito lindo saber que alguém ainda consegue falar bem de alguém, saber que alguém ainda consegue dar bom testemunho de alguém, porque a inveja, irmão, tem feito pessoas falar mal, o ciúme, sabe que a pessoa tem um caráter, é boa pessoa, mas fala mal para não ter que assumir que aquela pessoa é um servo de Deus. É muito triste, né? Mas é uma realidade. Então vamos lá. O verso 18, né? Ele vai falar que eles supriram, porque revigoraram o meu espírito, assim como vossos homens, como são eles dignos de todo o vosso reconhecimento. O verso 18 ele fala, reconheça os irmãos, né? Dê honra, né? Dê amor, dê respeito, reconheça que são homens de Deus. Então ele está ensinando a igreja a honrar. Eita, meu Deus. Coisa que o povo não sabe mais o que é honrar. Coisa que ultimamente a gente estamos perdendo, nós, eu me incluo no meio, perdendo o respeito, estamos perdendo o fato de aprender que a honra traz bênção sobre a nossa vida. Nós estamos esquecendo o que é honra, irmãos. Nós estamos deixando a ferida, a dor, a mágoa, a falta de perdão roubar alguns princípios em nossas vidas. Hoje eu coloquei no meu status, não deixa a terra roubar os princípios daquilo que o Senhor tem para nós. Não deixa, não perca aquilo que o Senhor tem para nós, porque de coisas aqui dessa terra. Então comece a honrar a liderança, comece a honrar, mesmo que eles não honram, mesmo que pessoas não te ajudam, comece a viver o princípio da honra. Honre mesmo que aquelas pessoas não te honrem. Aprenda o que é isso, isso é princípio, irmãos. Homens como eles são dignos de toda vosso reconhecimento. Homens como quem? Homens santos, homens dignos. Essas pessoas que não sabem o que é honra, respeite-as, tá? Respeite, mas honre esses homens. Honre homens de Deus, honre mulheres de Deus. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Não é bajular não, irmãos. É honrar. Bajular é uma coisa, honrar é outra, tá? Honrar é reconhecer Deus na vida da pessoa. Então, aqui ele vai saudar com a saudação às bênçãos finais, versos 19 e 20. Ele vai falar de Áquila, de Priscila, da igreja na casa deles. Vai falar dos irmãos aqui de Efésio, que os irmãos também estavam saudando com um beijo santo, né? Que os irmãos estavam saudando com a paz do Senhor. A igreja que está na casa de Priscila, ali... Eu esqueci agora o nome do lugar, mas amém. Aqui em Éfeso, ele vai também falar, eu, Paulo, escrevi essa saudação do próprio punho. Aí ele fala, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Pois agora, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Verso 23, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Recebam o amor que tenho por todos vós. Aqui ele declara o seu amor à igreja, declara o seu amor pelos irmãos. E ele fala, todos aqueles que não amam Jesus, seja amaldiçoado. Então, irmãos, todo aquele que não ama Jesus é amaldiçoado. Minha mãe, eu fui ver ela e ela contou um exemplo que aconteceu com ela, de uma moça que não crê, né? E ela ficou tão chocada, eu falei, não se fique chocada, irmã. Não se fique, porque assim, quem ama muito o Senhor tem quem não ama, né? Nós estamos vivendo esse tempo aí. Então, que Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor e a misericórdia dele te alcance, te fortaleça, que você tenha sido bem, muito edificado nessa epístola de 1 Coríntios. Capítulo 16 agora, que o Senhor te abençoe e dê todo o decorrer desses capítulos que nós estivemos juntos, que você tenha tirado grandes lições para a tua vida, que você tenha aprendido muito, que você tenha consertado a sua vida na área que precisa, assim como eu tenho consertado na minha vida, para não perdermos o momento do arrebatamento. Então, irmãos, faça agora, não deixe para amanhã, faça hoje, não deixe para amanhã, porque Jesus está voltando para levar essa igreja e não vai demorar. Desperta, crente, desperta, crente. É tempo de despertamento, é tempo de um avivamento no nosso coração. É tempo de buscarmos a Deus, força. Não pare de orar, não pare de consagrar, não pare de buscar, não pare de jejuar, não pare de ler a Bíblia. Peça socorro, mas não morra sozinho, tá bom? Então, pede ajuda, porque Deus tem levantado uma igreja para ajudar. Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos já entrar já nessa semana, oh glória, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Aí, se você quiser estar lendo, já começa lendo aí, para a glória de Deus, e nós estaremos juntos na primeira carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é a continuação
a primeira. Que Deus te abençoe. Sabia que teve mais uma carta, mas ela se perdeu no meio do caminho? Então teve mais uma carta que Paulo escreve aos Coríntios, que até ele cita aqui no capítulo 13. Mais pra frente nós vamos falar sobre isso. Mas essa carta se perdeu, então somente tem as duas cartas, primeira e segunda, que é um livro. Amém? Vamos lá? Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe enquanto te fortalecendo. Vamos orar. Senhor, eu quero louvar o teu nome, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Senhor, eu sou grata ao Senhor pela vida dos meus irmãos, sou grata ao Senhor pela vida das minhas irmãs, ó Pai, pela companhia que eles têm feito aqui, Senhor, por ter confiado nesse ministério que o Senhor me confiou, nesta obra que o Senhor colocou em minhas mãos, porque aqui é uma obra, Senhor, o ministério de ministrar a tua palavra, de levar a tua palavra aos corações de pessoas que eu nem conheço, há pessoas inscritas aqui nesse canal, Senhor, de outros lugares que não são aqui do Espírito Santo, mas eu louvo o teu nome pela vida de cada um deles. Então, Senhor, que eles sejam instrumentos do Senhor, ó Pai, na cidade que eles moram, que eles sejam instrumentos do Senhor, ó Pai, no estado que eles estão. Eu clamo agora a tua graça, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, reveste-nos com o teu poder, reveste-nos com a tua armadura poderosa, que a armadura do Senhor venha sobre nós, que haja um revestimento de poder, de graça, e que esse, Senhor, dia de hoje que o Senhor fez para nós, possa ser um dia, ó Pai, para glorificar o teu nome mais uma vez. Nos ajuda com as nossas ações, fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo, para que a gente honre, Senhor, a nossa liderança, para que a gente honre nossos irmãos, para que a gente entenda o princípio, ó Pai, da honra, e nós possamos prosseguir nessa caminhada, glorificando e louvando o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, dá o like, compartilhe, que a graça do Senhor te dê força.